bem-vindos, tá, queridos? Bem-vindos. Amém. Como eu disse, nós vamos falar um pouco para depois ler algum texto, e por isso nós vamos orar antes. Reclina a sua cabeça. Espírito Santo, traga mais luz ainda, porque nós já entendemos que a luz é muito bom, faz muito bem a luz, mas a luz intensa faz mais, é melhor ainda. A luz nos mostra coisas, mas a luz intensa mostra mais ainda. Portanto, Espírito Santo, quando foi ministrada essa palavra, foi uma luz, mas eu oro para que essa luz seja ainda mais intensa nessa noite, que o Senhor fale ainda mais aos nossos corações, traga cativa a mente de cada um, o espírito de cada um, a alma de cada um, para que receba, Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor preparou para essa noite. E eu oro para que a tua palavra encontre terra boa, porque a semente é boa, e semente boa em terra boa dá muito fruto. Espírito Santo, por favor, use a minha vida como um canal, que venhamos destravar nessa noite, que seja um tempo poderoso para cada um de nós, em o nome de Jesus. Digam graças a Deus, irmãos. Amém. Nós vamos falar aqui sobre as dispensações que a humanidade passou por ela desde Adão. Pastor, o que são dispensações? São oportunidades. As dispensações fazem parte de um relacionamento entre Deus e o homem num processo de tempo. Deus, preste atenção, Deus por si só, Ele é imutável. Deus, Ele não muda, Ele é santo porque Ele é imutável. Mas na relação dele com o homem aconteceram algumas mudanças, porque o homem é mutável, o homem muda todo dia. Então Deus, Ele trabalhou dispensações. Quando Ele viu que encerrou uma dispensação, Ele iniciou outra, sempre buscando o resgate do homem, sempre buscando o relacionamento com o homem. Então Ele veio trabalhando as dispensações e estes tempos com o homem desde Adão. E a primeira dispensação, eu vou ser bem breve, na primeira, na segunda, na terceira e na quarta. Na quinta eu tomo um pouco mais de tempo, na sexta também e na sétima. A primeira dispensação que Deus deu ao homem, viveu com o homem, relacionou com o homem, é uma dispensação chamada dispensação da inocência. Era a melhor delas, onde o homem era puro, inocente, limpo, santo. O homem era perfeitamente igual a Deus, semelhança completa de Deus. Foi o tempo da inocência. É um tempo que durou muito pouco. A Bíblia não relata quanto tempo durou a inocência, mas infelizmente Adão transicionou essa dispensação. Enfim, ele encerrou essa dispensação quando ele e Eva peca, e inicia-se uma segunda dispensação, chamada dispensação da consciência. Então agora o homem passou a ter consciência do certo e do errado. E a gente conhece muito bem a história, por isso que eu não vou tomar muito tempo aqui. Depois dessa segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, a gente encontra ali em Gênesis capítulo 6, o início de uma terceira dispensação. É a dispensação chamada de governo humano. Para que vocês entendam melhor, foi a dispensação no tempo de Noé. Deus, querendo relacionar com o homem, viu que Noé e sua família era a única família justa e santa na terra. Você quer saber? Vou matar todo mundo e vou começar tudo através de Noé. Então essa dispensação, como se fosse uma nova chance, uma nova oportunidade, é chamada de dispensação de governo humano, que é o tempo de Noé, foi através de Noé. Também essa dispensação não foi bem aprovada, deu errado. E aí trouxe numa quarta dispensação, que é chamada de dispensação abrâmica, ou você pode chamar também de dispensação da promessa. A gente encontra essa dispensação em Gênesis 12, mais precisamente em Gênesis 15, quando Deus faz uma promessa para Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ali Deus escolhe um povo através de Abraão, que nós sabemos que é o povo de Israel. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, Jacó mudou o nome para Israel, 12 tribos, e formou-se a nação de Israel até os dias atuais, que nós também podemos chamar dos judeus, o povo judeu. Essa foi a quarta dispensação, a quarta oportunidade que Deus dá ao homem de relacionar com Ele. E através de Abraão, Deus estava separando um povo
que seria o povo dele, o povo de Abraão, o povo chamado hebreu e também chamado judeu. Foi uma dispensação também que não deu certo. Mesmo que ele escolha um povo, daqui a pouquinho esse povo estava de pá virada, estava todo mundo pecando, errando, enfim, foi mais um plano frustrado. E Deus chegou à consciência, ao entendimento que aquele povo que estava separado pecava porque não tinha lei ainda. Então eles não sabiam o que era certo do que era errado. Eles tinham uma consciência, mas não sabiam perfeitamente qual era a vontade de Deus. Foi quando Deus, através de Moisés, levou Moisés para o Monte Sinai. A gente também conhece muito bem essa história. E Deus então, ele chama Moisés e dá para Moisés as tábuas da lei. Ele entendia que o motivo que o homem pecava é porque não tinha lei. Então ele falou assim, então agora tem a lei, porque tendo a lei, agora já é imputada a transgressão. Então ele já sabe o que é certo e o que é errado. A gente já falou algumas vezes sobre isso aqui. E aí então veio essa quinta dispensação, que é chamada dispensação da lei. E essa dispensação, ela durou um bom tempo. Ela aconteceu desde a época de Moisés e os profetas, e ela veio até Jesus. Agora, é bom entender que em Jesus, preste atenção que agora começa a engrossar esse caldo aqui. Vai engrossar o caldo porque não tem menino aqui mais, senão continuaria aquele leitinho bem ralinho, tá, irmãos? Eu creio que a maioria aqui já tem um pouco de maturidade, aqueles que não têm, terão. E como eu disse, assista a mensagem mais quantas vezes necessário for para entender. Mas vamos engrossar um pouquinho aqui. Quando chega a quinta dispensação, que é a dispensação da lei, o começo dela é em Moisés. Mas quando termina essa dispensação, é aí que muita gente faz confusão. E essa confusão é que traz uma tragédia. Irmão, olha como você é sério. Essa dispensação traz uma tragédia para a igreja. Para trás, tudo tranquilo, é mais como história. Mas da lei para cá, há um problema muito sério na igreja. Porque essa dispensação foi uma dispensação onde Deus se relaciona com o homem através da lei. E muita gente sabe o começo dessa dispensação, mas não sabe o fim dela. Muita gente pensa assim, a dispensação da lei, ela começa em Moisés e termina em Jesus. Sim, ela termina em Jesus. Mas ela termina em Jesus nascendo ou em Jesus morrendo? Hã? Morrendo, amém, irmãos? Morrendo. Então tá. Na verdade eu não estava esperando a resposta dos irmãos, não. Era só mesmo uma pausa para meditação, mas amém. É isso aí, precisa acertar. Então ela começa em Moisés e termina em Jesus morrendo e não nascendo. Jesus, então, quando ele nasce em qual dispensação? Da lei. Então, se ele nasce na dispensação da lei, ele, como o exemplo maior de toda a humanidade, ele teria que cumprir de fato toda a lei? Para dar um exemplo. Então, Jesus, ele cumpre a lei. Só que Jesus, preste atenção, Jesus, ele não cumpre a lei só no sentido de ele viver a lei. Jesus era um mestre. Ele foi por inúmeras vezes chamado de mestre, que é um doutor no ensino. Então, ele não apenas cumpriu a lei e os profetas, mas toda vez que ele ensinava, ele tinha que ensinar o quê? A lei. Ele ensinou todo instante a lei? Não, ele dava pitadas de graça. Ele falava da graça, ele falava do que estava por vir. Mas tem alguns ensinamentos de Jesus que ele não ensinaria dessa forma se já ele nascesse agora nesse tempo, dessa outra dispensação que eu vou falar. Mas nessa dispensação que ele nasceu e viveu, e foi à cruz nessa mesma dispensação, ele tinha que cumprir a lei. Você quer ver um exemplo que muita gente confunde? Ah, pastor, onde estão os mortos agora? Aqueles que morrem hoje. Aí alguém que conhece um pouquinho a Bíblia fala assim, eu sei. Os mortos que morrem hoje estão no paraíso, porque eu me lembro que quando aquele ladrão morreu, Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha o problema de não entender as dispensações. Porque quando Jesus falou para ele que ele ia com ele para o paraíso, é porque na dispensação da lei, quando o homem morria, ia de fato para o paraíso. Isso confunde grandes teólogos, porque eles viram Jesus fazendo assim e entendem que é assim que funciona. Mas Jesus ensinou assim, falou assim,
decretou ao ladrão assim, porque Jesus tinha que cumprir a lei. E no tempo da lei, o homem, quando morria, ia ou para o seio de Abraão, que é o paraíso, ou ia para o Hades, que era diretamente já para a portaria do inferno, portaria do lago de fogo, como aquela história do rico e de Lázaro. Então Jesus, por ter que cumprir a lei, ainda vivo na cruz, porque se ele falou, ele estava vivo, ele tinha que levar esse homem para o paraíso, porque todo homem no tempo da lei, quando morria, como eu disse, ou ia para o paraíso ou para o Hades. Mas quando Jesus diz está consumado e ele entrega o Espírito dele, começa-se uma nova dispensação. E ela começa onde? João 19:30, parte B. Ela não começa no nascimento, ela começa na morte. E os evangelhos foram escritos no nascimento até a morte. Então até muitas coisas que a gente lê nos 4 evangelhos se aplica, claro, irmãos, Jesus é o nosso grande mestre, mas tem algumas coisas que não se aplicam. Você quer ver? Quem quer ver? Eu vou falar uma aqui que até escandaliza, a oração do Pai Nosso. Você tem que rever. Será que Jesus ensinaria assim hoje? Eu não vou falar da oração toda aqui, mas vou falar de uma parte dela. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ei, em outras palavras, está dizendo assim: me perdoa se eu perdoar quem me ofender. Ah, é muita gente que vai para o inferno. Você já parou se você condicionar o perdão de Deus ao seu perdão? Quantas pessoas nós não perdoamos? Então eu estou dizendo que eu me salvo, porque quando eu perdoo, na mesma hora Jesus me perdoa, então eu estou livre, sem crer nele, sem nada. Se eu sou alguém do bom coração que não tem mágoa de ninguém, então eu estou perdoado. Então nesse tempo ele ensinou essa oração. Hoje faria um pouco diferente, algumas partes dessa oração, não toda, mas ele tinha que ensinar assim. Claro que tinha, ele estava no tempo da lei e dos profetas, como ele diz, eu vim para cumprir a lei e os profetas. Só que nós não somos desse tempo. Nós não somos do tempo de Jesus para trás, seja nascimento ou morte. Nós somos do tempo da morte para frente. E esse é o grande problema da maioria das igrejas. É triste dizer isso, mas a maioria, quase a sua totalidade, eles vivem, eles creem, eles têm as suas religiões, as suas crenças, os seus comportamentos, as suas adorações, e tudo que você puder pensar de um Jesus, ou melhor, de um tempo da obra consumada da cruz para trás. Mas por quê? Porque está escrito. Você já viu aquela pessoa que fala assim, se ela está com a Bíblia na mão, eu quase te dou uma pancada com a Bíblia ainda. Está na Bíblia, irmão, está na Bíblia aqui, está na palavra de Deus. Não é assim? Outros dizem assim, a palavra de Deus diz. Só que é essa palavra que fala das 7 dispensações. E em nenhum momento ela manda você viver as 5 primeiras. Porque nós não somos do tempo das 5 primeiras. Irmãos, essa mensagem para mim é a mais fácil de entender a nova aliança. Então preste atenção, fica ligado. Então o homem vive dispensações, tempos. Então está na palavra, está como histórico para nós. Porque a raça humana tem uma história. O relacionamento do homem com Deus tem uma história. O agir de Deus na terra tem uma história. Os grandes profetas deixaram suas histórias. E é extremamente importante eu conhecer a história. Agora é diferente de pegar a história e aplicar na minha vida em um tempo que não é para mim. Então eu não sou da primeira dispensação, eu não sou Adão. Eu não sou da segunda, eu não sou Adão. Eu não sou da terceira, eu não sou Noé. Eu não sou da quarta, eu não sou Abraão. Eu não sou da quinta, eu não sou Moisés. Mas eu sou da sexta, eu sou José Carlos. Todos nós, e aí eu vou completar com mais um detalhe, tivemos o privilégio de nascer na melhor dispensação até os dias atuais. E o pior, e às vezes muito triste, é que muita gente vive muito mais a quinta do que a sexta. Por quê? Porque está escrito. Então a quinta dispensação, que é a dispensação da lei, ela se encerra? Não. Por quê? Porque, preste atenção nisso aqui,
Por que que a quinta dispensação não se encerra para entrar a sexta? Ou melhor, eu vou mudar para ficar melhor. Onde encerra a quinta e começa a sexta? Eu já disse aqui, na obra consumada da cruz. Só que tem mais um detalhe, eu deixei para agora. Na vida daquele que crê. Enquanto por isso que a lei ainda é boa. Por isso que a lei ainda precisa existir. Por isso que é importante as pessoas saberem da lei. Porque, preste atenção, a lei é que mostra que nós somos pecadores. A lei não falhou, a lei é boa, a lei aponta o pecado, a lei mostra a nossa transgressão. Então, mesmo no tempo da graça, a lei vale para quem? Para aquele que ainda não creu na obra consumada da cruz e não se entregou a Cristo. Mas para nós salvos, não é mais lei. A lei termina em Cristo. Ah, mas então agora eu faço o que eu quero. Se esse Cristo que habita em você falar para você que você pode fazer o que você quer, você pode fazer. Isso a gente já ensinou aqui. Só que a nossa lei é um Cristo que não apenas ele fala para a gente, ou melhor, ele nem fala para a gente que não é para fazer, ele nos liberta de fazer. A lei era assim, a lei fala, não faz. Cristo, ele fala assim, eu não faço em você. Eu não deixo você fazer. Eu te dou força para vencer. Isso é graça. Então a graça, ela começa na vida de todo aquele que crê. E para aquele que ainda não creu, ainda é a lei. Porque a lei é que vai mostrar para ele que ele precisa crer. Pastor, tem na Bíblia esses textos? Claro que tem, nós já lemos algumas vezes. Por favor, abra no telão para nós, se quiser abrir na sua Bíblia também. Aí a gente vai começar a entender um pouco mais sobre a lei aqui. São textos que eu já passei para os irmãos também. Então vamos lá, Gálatas capítulo 3, versículo 23. Gálatas 3, 23. Você que está com a Bíblia aberta, põe o dedinho aí e já acha para a gente ganhar tempo. 1 Timóteo capítulo 1. Então Gálatas 3, 23, 1 Timóteo capítulo 1. Então vamos lá, primeiro, vamos lá para Gálatas 3, 23. Olha o que Paulo diz aos Gálatas. Ele fala assim, mas antes que viesse a fé, o que é a fé? É o crer em Jesus. E estávamos guardados debaixo da lei. Ele está falando para uma igreja como eles eram. E todo perdido ainda é. Aí ele fala, mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. De modo que a lei era o nosso guia para Cristo. Ele está falando com uma igreja. Era o nosso guia para Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então nós não somos justos ou justificados porque nós obedecemos a lei. Nós não somos justos ou justificados porque somos bons, não pecamos. Claro que isso tudo é muito bom e a gente evita fazer isso. Mas não é o que nos justifica. Quem nos justifica? Cristo. Então olha o que o texto continua dizendo. De modo que a lei era o nosso guia para Cristo. Então o que a lei faz hoje? A lei, na vida de um perdido, mostra para ele que ele é transgressor. Tanto é que a Bíblia fala para nós que Deus deu a lei a Moisés para que o povo soubesse que estava transgredindo. E assim vem a lei até os dias atuais. Então a lei é boa? Claro que é boa, porque é a lei que mostrou a você, mostrou a mim, que a nossa vida estava atrapalhada, que estava bagunçada. E a lei, ela é tão pesada exatamente para dizer para você que você não consegue. Imagina você com meio quilo de cimento e falar assim, eu vou carregar esse cimento aqui. Aí o filho fala assim, mas deixa eu levar, o Luquinha, deixa eu levar, aí eu não quero que ele leve, porque ainda está pesado para ele, mas ele, não, eu aguento, eu vou e coloco mais 49 quilos, fala, então leva. Aí definitivamente ele vai falar assim para mim, pai, leva o senhor, apesar de que eu não aguento 50, mas só para a gente entender aqui. Aí vai falar assim, pai, leva o senhor, porque eu não aguento levar 50, é isso que Jesus fez. Ele apertou mais a lei,
para dizer ao homem: vocês não vão conseguir viver a lei, mas eu estou aqui para cumprir a lei por vocês. Se entregue a mim que eu resolvo esse problema. Então Jesus, ele aperta a lei. O jovem Henrique chega para ele e fala assim: olha, eu tenho feito isso aí para herdar a vida eterna. Você tem feito isso? Então faz o seguinte, vai lá, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Tinha isso na lei? Não, mas Jesus aperta a lei para dizer assim: você não vai conseguir, creia em mim que é mais fácil. Então a gente quer dificultar, a gente quer viver a lei no tempo da graça, e isso de fato tem feito com que muitas pessoas vivem um fardo muito pesado. Então o texto está dizendo para nós, de modo que a lei era nosso guia para Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Olha o 25, mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo desse guia. Então está dizendo o seguinte: quando nós cremos, entregamos a nossa vida para Jesus, quem fez isso, diga amém. Então veio a fé, e quando vem a fé, nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos agora debaixo da graça. Então a graça se inicia, quando se fala de tempo, a graça se inicia na obra consumada. 2000 anos atrás, a graça se iniciou. Agora, se falando de gente, de nós, a graça se inicia quando? Quando a gente se entrega a Cristo. Aí começou a nossa graça. Porque uma coisa é a graça disponível para toda a humanidade, a outra coisa é a graça manifestando na minha vida. E aí começa quando eu creio. Então, quando eu criei, é tão interessante isso, que quando pregaram para mim sobre essa graça, pregou da maneira correta. E a gente prega da maneira correta. Olha como a gente prega: aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é graça. Só que depois que a gente tem uma vida cristã de 1 ano, 2, aí as pessoas começam a dizer para a gente: ah, mas você tem que fazer isso, você tem que mudar isso, você tem que... É só assim que você é salvo. Mas até então ensinaram para a gente que era só aceitar. E agora não é mais só aceitar, tem um pacote de lei. Então o que a igreja fez? Fez como a Galácia. Eles trouxeram a lei de volta. Por isso que Paulo fala aos Gálatas assim: vocês corriam bem, vocês estavam indo tão bem, o que aconteceu com vocês? Está na carta aos Gálatas. Tem outra parte que fala assim: decaístes da graça. Então nós temos um tempo, estamos vivendo um tempo de uma igreja de Cristo, decaída da graça. Porque eu não preciso fazer nada para ser salvo, senão crer numa obra que me salvou. Eu não preciso fazer nada na área de santificação, romper pecado, vencer pecado, e andar em novidade de vida, obediência a Deus, de tudo para ser salvo. Não, eu faço tudo, preste atenção, porque eu sou salvo. Então eu não faço para ser, eu faço porque sou. Então primeiro não vem o fazer, primeiro vem o ser. Um menino de 18 anos, ao invés de começar o seu primeiro, como é que fala, período? Seu primeiro período de medicina, ele faz o inverso. Ele fala assim: não, eu vou primeiro montar meu consultório, vou começar a fazer cirurgia, receitar, porque eu já sou médico. Aí qual o primeiro candidato a fazer uma consulta lá? Ué, cadê vocês? Ninguém? Então o que ele faz? Primeiro ele vai para a faculdade, ele se forma na medicina, aí ele passa a ser médico, e aí, então ele vai fazer como médico. E a gente inverte isso na vida cristã. A gente quer fazer para ser. Não, nós somos para fazer. Então primeiro Cristo nos faz filhos, para depois nós fazemos a obra da santificação, fazemos a obra dele. Todas as obras não é porque eu sou bom, todas as obras é porque ele é bom e habita em mim e me fez uma nova criatura. Então a santificação, a obediência, a fidelidade, o temor, tudo que você imaginar de bom que a igreja sim precisa viver, não é para ser filho de Deus ou para ser salvo, é porque somos filhos de Deus e somos salvos, e o pecado não mais combina com a gente. Mas por que então que há esse engano? Por causa da lei, porque a lei era assim. Então enquanto eu entender a lei e querer viver a lei nos dias atuais, infelizmente eu vou viver a meritocracia, porque a lei é meritocrática, faz o que eu te dou.
Mas a graça não é meritocracia, a graça é graça, faz porque você é. Então a nossa natureza é ser santo, não era para ser força ser santo. E a gente vê um modelo que ensina a gente assim, ó, você tem que vigiar, você tem que orar, você tem que pagar preço, você não pode ir no boteco, porque senão você vai encher a cara. E a pessoa sai de uma escravidão e entra em outra. A escravidão antes é que ela fazia, agora é a escravidão de não poder fazer. Isso nunca foi a graça. A graça, quando nos alcança, a primeira coisa que ela faz é nos fazer filho. A segunda coisa que ela faz é nos libertar e nos fazer viver como filho. Então não é o que eu faço, é quem eu sou. Deus não está preocupado com o que, está preocupado com o quem. Porque quem é, faz o que. Agora quem faz o que, nem sempre é um quem. Está cheio de servo de Deus aí que não se comporta como filho. Por isso que lá em Mateus 7 fala assim: muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome expulsei demônio, eu fiz maravilha, eu operei milagre. E Jesus falou assim: eu nem conheço vocês. Porque eu posso fazer sem ser. Mas Deus não está preocupado com o trabalho que você faz. Deus está preocupado, como foi falado aqui no louvor, se você sabe quem você é. E nós somos filhos, esse problema está resolvido, porque Cristo morreu. E não é porque você é bom, Ele decidiu reconciliar eu e você com o Pai. E nós cremos. E quanto mais você crê, por incrível que pareça, quanto mais você crê nessa maravilhosa graça, mais santo você fica. Porque as nossas crenças determinam os nossos comportamentos. Então quando eu creio piamente em algo, eu passo a viver aquilo. Isso vale para muitas outras áreas. Quando eu preciso de uma cura, eu não tenho nenhuma dúvida que eu não sou merecedor, mas o meu Cristo levou naquela cruz a minha enfermidade, por isso eu creio e eu sou curado. Eu saio de uma religião para uma relação. E eu começo a entender que não é nada que eu faço que me faz mais merecedor, ou me faz um homem melhor, ou as mulheres melhor. Não é nada disso, é o quanto eu creio numa obra perfeita. Então a obra é perfeita. O que está precisando é de crentes que creiam de forma perfeita. Não é o quanto eu oro, o quanto eu faço, o quanto eu jejuo. Isso é tudo importante quando eu tenho a consciência de quem eu sou. Mas jamais para querer apagar quem eu sou e conquistar um Deus que é. Não, eu já fui conquistado por Ele. Não sou eu conquistá-lo, Ele me conquistou. Na lei o homem buscava a Deus, mas na graça Deus buscou o homem. E nos achou. Então não há nenhum problema de Deus em relação a nós. Onde a igreja está procurando resolver o tempo todo, o próprio Deus tentando ajudar a gente, é um problema que há entre nós, ou melhor, de nós para com Deus. E qual é o maior problema? Essa crise de identidade. Então onde a lei funciona, pastor? Volto a dizer, só para a gente fechar essa parte. A lei funciona na vida daquele que está perdido, e ele precisa saber, através da lei, é como um mapa, irmãos, que ele está perdido. E esse mapa mostra para ele o caminho, a verdade e a vida. É essa a função da lei. Ah, pastor, mas eu me entreguei a Cristo, então não é mais lei. A lei ela é meritocrática, a lei te acusa, a lei mostra o seu pecado, a lei te condena, a lei te culpa, a lei te amaldiçoa. Aí você fica vivendo dentro da igreja como filho de Deus, uma vida de condenação, uma vida de maldição, uma vida de culpa, uma vida de incredulidade, porque você acha que é pela lei que você se relaciona com Ele. Não, querido. Essa dispensação já encerrou para nós que cremos. Nós relacionamos com Ele pela graça. Nós relacionamos com Ele porque Ele nos amou primeiro e decidiu morrer por nós. Então não é nada que eu faço. Agora, é claro que quanto mais melhora a minha relação com Ele, quanto mais melhora a graça, ou o entendimento dessa graça, é impressionante, menos eu pego. Porque mais forte fico, mais convicto de quem eu sou, eu fico. Ah, pastor, explica melhor, explico. Tem um motorista que é motorista de um mês. Ele tirou a carteira.
Ele bate no peito e fala: eu sou motorista. Está errado? Não, mas ele está ali, cheio de dúvida ainda. Será que eu sou mesmo? Eu tenho a carteira, mas ele está ali cheio nas práticas e tal. E, sabe, eu já fui o motorista de um mês, não sei o que eu estou falando. Agora imagine 20 anos de carteira. É uma convicção plena. Fica tudo mais leve, mais fácil, sem ansiedade, sem preocupação no trânsito, porque é muito tempo que eu sei quem eu sou. A igreja está faltando exatamente isso, ter convicção plena na prática de quem ela é em Deus. Aí fica tudo mais leve, mais fácil, sem ansiedade, sem preocupação, sem insegurança, sem nada. E é essa transição que Deus tem feito a cada dia aqui na Resgatando, trazendo para você, ainda que nós vamos falar muitas coisas sobre a mesma coisa, até todo mundo entender que não há nenhuma bronca de Deus com a gente mais. Nós somos filhos, filhos amados dele. Nós somos salvos pela graça. Ele é amado, ele nos ama pela graça. Ele nos abençoou na cruz. Então a gente veio aqui buscar a bênção? Não, nós viemos aqui porque nós já somos abençoados. Nós já somos abençoados. Por que nós somos abençoados? Porque Cristo morreu. E Efésios capítulo 1, versículo 3, fala que bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, das regiões celestiais em Cristo. Então quando eu nasci, Jesus já tinha me abençoado. Então você não tem que buscar a sua bênção. Você creu em Jesus, então você já é abençoado. Então você só precisa se apropriar dos benefícios de quem já é, e não buscar ser ou fazer. Aí eu pedi para abrir em outro texto também, para a gente falar mais sobre a questão da lei. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8, diz assim: sabemos, porém, Paulo dizendo a Timóteo, sabemos, porém, que a lei é boa. Olha Paulo dizendo, nós sabemos que a lei é boa. E olha que Paulo falou no tempo da graça, para Timóteo, que era filho de Deus. Só que ele fala assim: nós sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente, isto é, se ninguém falhar na lei. Aí ele fala assim: reconhecendo que a lei não é feita para o justo. Quem é justo aqui, diga aleluia. Ué, tem gente que tem dúvida. Ah, sabe por que você tem dúvida? Olha a lei aí. Você lembrou do seu pecado que você cometeu hoje. Está vendo? E aí imagine que você precisa de uma oração, orar para alguma coisa agora, não pode duvidar, senão morre alguém. Vai morrer. Porque na incredulidade Deus não opera. Olha só, quem é justo aí? Não, você tem que dar um brado, meu irmão. Mas na hora, é automático, a gente começa a pensar: mas minha vida está bagunçada. Ah, eu errei aqui, eu errei ali, estou errando todo dia, meu casamento, e pronto, então não sou justo. Pelo amor de Deus, não é a lei que nos justifica, mas é a graça. Nós somos justos porque Ele é bom. Ele morreu, Ele nos justificou. Você tem que orar com essa convicção, senão vai fazer outra coisa, menos orar. Se você vai para uma oração sem saber que você é justo, nem ore, irmão. Vai perder tempo não, irmão. E às vezes é por isso que tem gente que ora 10 anos por uma causa e não resolve. 20 anos, nada. Porque ele vai diante de Deus como um injusto. Porque ele olha para ele. Não há nenhum justo aos olhos humanos. Não há nenhum justo da sua própria força. Todos nós que cremos em Cristo, nós somos justificados. Pregamos uma série sobre reinar em vida aqui. Então nós somos justos. Todo cristão é justo. Todo salvo é justo. Porque nós cremos em Jesus e Ele nos justificou. Pastor, explica melhor. Explico. A nossa relação de justiça é Deus, nós e Satanás. Então nós éramos injustos porque fazíamos a vontade dele. Então nós tínhamos uma dívida com ele. Então a gente estava em injustiça porque a gente não pagava essa dívida e estava devendo ele. Só que Cristo morre naquela cruz, ele fala: está consumado. Tem tradução que fala: está pago. Então se está pago, nós não devemos nada mais ele. Então nós não somos mais injustos agora. Nós não somos mais devedores. Nós somos justificados. Nós somos justos porque o nosso Cristo pagou a nossa dívida.
Então nós somos justos. Não vá para uma oração sem entender que você é um justo. Senão você nem precisa orar. Estou sendo sincero aqui. Ah, mas a misericórdia de Deus foi minha. Não vai. Porque Deus só opera na fé, na obra consumada da cruz. Então nós somos justos por causa da obra consumada da cruz. Amém? Então Paulo está dizendo: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente, reconhecendo que a lei não é feita para o justo. Então a lei não é feita para nós, porque nós já estamos em Cristo. Aí ele continua dizendo, mas fala assim: mas para quem? Para os transgressores, na minha tradução, para os transgressores e insubordinados. Quem são estes? Nós ontem, quando a gente estava no mundão, e aqueles que ainda estão lá. Então a lei é para eles, para os transgressores e insubordinados, os irreverentes e pecadores, os ímpios, profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para tudo que for contrário à sã doutrina. Então a lei não é para justo, a lei é para transgressores. Diga amém aí, irmão. Um outro texto, Romanos 3,19. E você que já abriu Romanos 3,19, abra também Romanos 10,1. A gente encerra sobre a lei. Vamos rapidinho aqui, irmãos, vamos lá. Então Romanos 3,19 diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão debaixo da lei. Então a lei fala com quem está debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável perante Deus. O que Paulo está dizendo aqui? A lei é para mostrar para todo mundo que não se entregou a Cristo ainda, que ele é um culpado, ele é um condenado, ele é um maldito. É isso mesmo. Só que muitas vezes a gente traz isso para dentro da igreja. A gente fica: eu sou culpado, eu sou o pó da rabiola, eu sou o zero à esquerda. Irmãos, pelo amor de Deus, vocês são filhos de Deus, irmãos. Vocês são justos em Cristo, irmãos. Vocês são reconciliados nele. Nós somos filhos, irmãos, amados de Deus. E aí fica vivendo uma vida medíocre dentro da igreja. Mas o Paulo está dizendo aqui, o nosso irmão Paulo está falando: olha, nós sabemos que tudo que a lei diz, o diz a quem? Aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale, todos eles se calem, e todo mundo seja culpável perante Deus, para que eles saibam que eles estão pecando, e estão culpados. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele, pois mediante a lei há o conhecimento do pecado. Então ele está dizendo o seguinte: Deus não vai julgar mais o mundo por causa da lei, nem o crente, nem o não crente. Mas a lei é uma forma de mostrar ao não crente que ele precisa de Cristo. Então como que Deus julga hoje? Não vai usar a lei? Não, claro que não. É a graça. Quem crê será salvo, quem não crê não será. Não é por causa da lei. A lei encerrou. Ela só se aplica hoje para mostrar a transgressão do mundo. Mais um texto, Romanos 10, 1 ao 4, a gente encerra a parte da lei aqui. Diz assim: olha, irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a salvação deles. Por quê? Porque eles viviam na lei. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus. E normalmente tem isso, são religiosos zelosos, mas não com entendimento. Está cheio de crente assim, irmãos. Eles são zelosos, eles são religiosos, mas não com, olha para mim, entendimento. É isso que está falando aqui. As pessoas que mais reprovam esse ensino de graça, de nova aliança, são aqueles que são zelosos. Mas é o que Paulo está dizendo aqui: falta a eles o que? O entendimento. E por isso eles ficam escravos da lei. E o texto continua dizendo, fala assim: porque eles dão testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, olha só, por que eles não conhecem a justiça de Deus? Porque eles ainda entendem que eles se fazem justos.
Eles entendem a meritocracia muito bem. Eles entendem que é o por quanto eles fazem. Tem gente que ainda fala, se eu tenho crédito no céu, e começa a oração. Tem gente que às vezes um diácono, um pastor, ou alguém que faz muita obra, muita coisa para Deus, fica doente, fala assim, não, ele ora assim, não Senhor, eu tenho te servido. Já viu isso? Eu tenho sido zeloso. Às vezes na área financeira, eu tenho entregue o dízimo, e começa a colocar o que? A meritocracia, não entendeu nada. A gente entra numa oração assim, Senhor, está consumado, obrigado porque eu sou filho, obrigado porque eu sou filha e tudo é meu, estou aqui me apropriando, te agradecendo, porque eu sou vencedor em todas as áreas, não tem nada que me para, obrigado Jesus. E aí sim você fala, eu quero te apresentar essa causa, mas eu creio que você já está no controle, eu estou aqui me apropriando da vitória, do milagre, da bênção, está consumado, está pago. Eu não mereço, mas o meu Cristo morreu por mim e mereceu. Obrigado, porque o Senhor levou ele até a cruz por mim, o Senhor me amou primeiro. Obrigado, Jesus, o Senhor é tão bom, tão maravilhoso, que nada me para mais, porque o Senhor me constituiu mais do que vencedor. Não porque eu lutei, mas Cristo lutou por mim. Ele se ensanguentou todo naquela cruz e me trouxe assim, na bandeja, a vitória. E por isso eu tenho vitória nessa causa, eu tenho nessa, e vai apresentando, vai falando. Porém, é uma forma diferente de orar. É uma oração com entendimento de quem você é nele. Então olha o que o texto está dizendo no final aqui. O 3, fala assim, versículo 3 do capítulo 10 de Romanos. Está falando, porquanto nós conhecendo... Perdão, vamos do 2 de novo, direto agora para te entender. Olha, fala assim, ó, porque lhes dou testemunho de que tens zelo por Deus, o pessoal da lei, mas não com entendimento. Porquanto nós, não conhecendo a justiça, esse pessoal não conhece a justiça de Deus, porque eles querem fazer a própria justiça. E aí o texto fala, e procurando estabelecer a sua própria justiça, aí que eles falham, porque não conseguem. A Bíblia diz para nós que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então eles tentam estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Está cheio de gente assim na igreja, que querem vencer Deus na justiça. Não, Jesus é justo, mas eu sou mais ainda, deixa eu partir para cima para merecer. Você não vai merecer nunca. E aí então ele diz, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Aí Paulo fala no versículo 4, que eu já disse algumas vezes aqui, ele fala assim, pois Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Aleluia, irmão. Dá um aleluia aí, irmão. Então quando eu me entrego a Cristo, começa a minha justiça, começa a minha graça, começa o meu favor, começa as minhas bênçãos, começa a minha salvação, eu me torno filho, e muda tudo, irmãos. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 17, ele fala assim, os que são de Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, e olha agora, preste atenção, e eis que tudo, não algumas coisas, mas tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então a graça na minha vida começa quando eu creio, e aí encerra a lei. Ah, mas está na Bíblia porque tem alguém ainda que não está na minha pegada ainda. Está na Bíblia, é necessário estar, porque tem gente lá que eu deixei para trás. Então eles precisam saber como um dia eu sabia. Eu soube. Falar rápido demais dá isso. Então eles precisam saber como um dia eu soube. Mas para mim já iniciou um outro tempo, que é o tempo da graça. E aí então a gente entra nessa sexta dispensação, que começa biblicamente na cruz, mas começa na vida de cada um quando crê. Quer entender agora? Deu para entender, irmãos? Começa biblicamente na cruz, começa historicamente na cruz, mas começa na vida pessoal de cada um que crê. Então não dá para nós mais chegar aqui, irmãos,
Pronto, iniciou minha graça aqui. Aí eu vou recuar? Se eu já posso iniciar o tempo da graça, por que eu vou voltar para o tempo da lei? E no tempo da graça é diferente. No tempo da graça, eu volto a dizer, ou melhor, no tempo da lei, aí vem as discrepâncias, diferença enorme. No tempo da lei, o homem buscava a Deus. No tempo da graça, Deus buscou o homem. No tempo da lei, eu tinha que fazer para merecer. No tempo da graça, eu já sou e mereço. No tempo da lei, eu pagava. No tempo da graça, Cristo pagou. No tempo da lei, tinha um lado e tinha o outro. No tempo da graça, isso aqui, tem muita gente que até escandaliza. No tempo da lei, eu não vou falar isso no tempo da graça não, vou falar isso aqui direto, ó. No tempo da lei, Deus tinha opção: abençoar ou amaldiçoar. Cumpriu a lei? Bênção. Não cumpriu? Maldição. Lembra de Deuteronômio 28? Se obedecer, eu abençoo. Se não obedecer, eu amaldiçoo. No tempo da lei tinha duas opções. No tempo da graça, só tem uma. Nós somos abençoados. Mas no tempo da graça Deus não amaldiçoa? Sim, ele até pensa em amaldiçoar, mas é porque a gente é cabeçudo, né? Aí ele olha para a cruz e fala: mas eu não posso fazer isso. Eu já amaldiçoei o meu filho lá na cruz por eles. Não tem a segunda opção, porque a segunda opção, toda vez que ele pensa na segunda, ele vê Cristo em nós e nós em Cristo e fala: não, Cristo pagou, o meu filho pagou. Por que você acha que ele está lá à direita do Pai como nosso advogado? Porque o pai não vai fazer isso. Mas imagine que o pai fará assim: eu vou amaldiçoar. Ele, como advogado, disse: não, meritíssimo, o senhor não vai amaldiçoar, porque eu já paguei. É assim que funciona. Imagine, irmão, não funciona assim na prática, mas é só para entendimento. A Bíblia diz que o nosso advogado está lá à direita do Pai, advogando as nossas causas. Por isso que Paulo fala em Romanos 8: quem intentará acusação contra o mundo? Não, contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Se foi Cristo quem morreu e está assentado à direita do Pai e intercede por nós. É o nosso Cristo. Então Deus poderia pensar na outra opção que tinha na lei. Isso não funciona na prática, porque Deus é bom, Ele é santo, sabe de tudo. E Ele é quem programou tudo. Mas só para a gente entender, imagina que a gente faz uma besteira e na hora que você vai orar, ele fala assim, Deus fala assim: eu não vou dar. E aí Cristo fala assim: como é que é? Irmão, isso não acontece, pelo amor de Deus. Como é que é? Cismei aqui, eu não vou dar. Disse: não, só tem que dar, porque eu paguei. E outra coisa, ouve lá o final da oração dela: em nome de Jesus. O nome dela não dá mesmo não, porque ela não merece, mas eu passei a procuração para ela. É no meu nome, eu paguei, eu mereço. É assim que funciona. Agora, enquanto você não crê piamente nisso, quando você vai orar, você vai pensar que é você, a incredulidade entra e você não recebe. Então, no tempo da graça, para você entender muito bem isso, Deus não tem opção no tempo da graça, porque Cristo já pagou, e só sobrou para nós a bênção, a vitória, o milagre, a eternidade, o cuidado, a segurança, a mão, o poder, o colo, o carinho, tudo que você imaginar de bom é o que sobrou para nós. Mas quando você lê a velha aliança, você vê um monte de maldição, aí você quer aplicar, aí bagunça tudo. Então o texto é muito claro para nós. Deus nos deu o maior, imagina os menores. Qual é o maior prêmio da graça? Eu particularmente creio, claro, que há um prêmio maior que eu conquisto, que é o reino. Não vai dar tempo para falar sobre o reino aqui. Eu pensei que eu ia falar 7, mas não vai dar, deixa para outro dia. Mas qual o maior prêmio da graça sem merecer? Você trocaria o seu prêmio maior por outra coisa na terra? Não, claro que não. O nosso maior prêmio é a nossa salvação, é a nossa eternidade com Ele. E lá em Efésios 2:8 fala o que para você e para mim? Fala: pela graça sois salvos. Não fala pela lei, pelas obras, não. Pela graça sois salvos, mediante, aí é a nossa parte, mediante a
fé. Isso não vem, faz questão Paulo de falar, isso não vem de vós, não é da terra para o céu, mas vem dele, é do céu para a terra. Isso não vem de vós, é dom, donativo, presente de Deus. E aí no versículo 9 ainda fala assim: não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então a graça nos dá a salvação. Se a graça nos dá a salvação, que é o algo maior que nós temos, não vai dar os menores. Então a sua cura é pela graça, a sua saúde é pela graça, a sua vida financeira é pela graça, seu casamento é abençoado pela graça, seus filhos são abençoados, vai dando aleluia, é pela graça. Onde você coloca a mão prospera por causa da graça. Você respira pela graça, você comeu hoje pela graça, você bebeu água hoje pela graça, você está vivo pela graça, você é abençoado a todo instante, porque você é bom. Não, é pela graça. A graça que salva. Opa, aí vem. A santificação não é porque você é bom, é porque você entendeu a graça. A sua obediência é pela graça, o seu temor a Deus é pela graça. Sabe o zelo que falamos agora há pouco? O caminho é inverso. A gente chega a ter zelo pelas coisas de Deus, sim, mas é pela graça. Os outros lá fora ficam até doidos com esse negócio, mas a gente continua assim zeloso, mas pela graça, não pela força da lei, não por uma obrigação de fazer, mas por amor em fazer, porque somos, e não para si. E aí, meus irmãos, nunca faça isso, nunca traga a dispensação anterior para a dispensação atual. Não faça isso. A dispensação anterior, a partir do momento que você creu, ela se encerrou. Ela continua existindo para aquele que ainda não creu, como eu ensinei aqui. Mas você creu, veio a fé. E se veio a fé, depois vocês assistem de novo, pega os textos, leia com calma. Se veio a fé, encerrou a dispensação anterior. Em março de 96, irmã Marta, foi a minha data. Em março de 96, eu tinha 8 anos de idade. Aí podia batizar com 8 anos, tá, irmão? Em março de 96, iniciou-se na minha vida a dispensação da graça. E é triste, eu fiquei pelo menos desses 25 anos aí, pelo menos uns 20 anos, vivendo graça, lei, terrível, terrível, é pesado, é muito pesado. Você que está chegando agora, louve a Deus por esse ensinamento, louve a Deus por esse vinho novo que você já está recebendo. Nós não somos da dispensação da lei mais, nós somos da dispensação da graça. E aí, meus irmãos, a 7ª dispensação, depois que encerra essa dispensação da lei, tinha muita coisa para falar sobre graça aqui ainda, mas o tempo já está curto, só para a gente fechar mesmo, porque senão vai ficar incompleto aqui, porque são 7, tá, irmãos? Então nós estamos vivendo a 6ª, e não a 5ª, amém, irmãos? A 6ª, é da graça. Então, quando encerrar essa dispensação, que está muito perto, vem a 7ª dispensação, que é a dispensação do milênio, a dispensação milenar. Preste atenção, a gente está muito perto dessa dispensação. Agora, e essa dispensação? Essa é de graça. E a do milênio? Não é de graça. E aí que tem as obras. Porque a gente lê na Bíblia falando de muitas obras. Os homens de Deus eram homens de obras. Os apóstolos morreram pelo Evangelho. Paulo. Mas tudo buscando a dispensação do milênio. Então, o que Deus espera de nós? Que todos nós venhamos reinar com Ele no milênio. E aí, o que eu faço? Como que funciona? Eu fui salvo pela graça, mas eu conquisto o reino pelas obras. E é o que Ele espera de cada salvo. Só que a gente não faz para ser salvo, a gente faz porque somos salvos. A gente não faz pela obrigação da lei, por doutrina de igreja, costume de igreja. Não, a gente faz porque nós amamos Jesus e queremos fazer a obra dele.
Eu estou indo embora para servir mais a Deus, não é servir menos. Então, a gente está vivendo um tempo, irmãos, que a gente está entendendo, a cada culto, a gente está entendendo melhor a dispensação da graça. E aí vocês podem pensar assim, mas vai ficar só ensinando sobre isso? Não. A gente está fazendo uma transição para ensinar o que está por vir, que é o milênio. Tem muita gente que não sabe nada de milênio ainda. Não tem noção do que será essa dispensação. E pensa que essa da graça já está bom demais. Não, querido. Não. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não viram, jamais penetrou no coração humano. Aí a gente pensa que é a graça. Não, a graça a gente já sabe. Ele fala assim, é aquilo que eu preparei para aqueles que me amam. Então tem algo muito maior do que apenas ir para a eternidade, que é o reino milenar e o reino eterno, que é a última dispensação. E assim, tem algumas dicas de Deus que mostram que ela está muito perto. E uma delas, aí a gente encerra, irmãos. Talvez eu vou passar alguns minutinhos aí, 55 minutos só, mas tem algumas dicas de Deus. Por exemplo, essa é uma dica. Todas essas dispensações até agora, passaram-se quantos anos? 6.000 anos aproximados. De Adão até Jesus foram 4.000 anos em contagem regressiva. 4.000 foi até zerar. Em Jesus começou o calendário crescente, mais 2.000 anos arredondando. Então 4.000 antes, mais 2 depois, dá quantos mil anos, irmãos? 6.000, vocês são bons de matemática, hein? Vocês estão de parabéns. 6.000 anos. Então nós temos de Adão até os dias atuais 6.000 anos. O salmista, acho que no Salmo 90, verso 4, vê se é para nós, por favor, Salmo 94. Fala que 1.000 anos para Deus é como um dia. Tá? 1.000 anos é como um dia. Então, se 1.000 anos é como um dia, Salmo 94. Se 1.000 anos é como um dia, 6.000 anos é como quantos dias? Aqui mesmo, olha lá. Porque 1.000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Então, se 1.000 anos é como um dia, 6.000 anos é como quantos dias? Todas essas dispensações foi o trabalhar de Deus. E Deus lá no Éden, Ele trabalhou 6 dias, e o 7º Ele fez o quê? Descansou. Então olha os 6.000 anos, que é como 6 dias Ele trabalhando com o homem. E agora a próxima dispensação, que é o reino de paz, é exatamente 1.000 anos com Satanás preso. Então nós estamos muito perto do arrebatamento, não se engane. E esse tempo, irmãos, é um tempo onde a gente se entrega, a gente se rende. Não é para ser um tempo de relaxamento espiritual, é para ser um tempo de uma resposta a essa graça, um tempo de entrega, um tempo de mergulhar no Senhor. Então não se afrouxe, pelo contrário, fala gol cearense, arrocha aí, arrocha, porque esse tempo não é o tempo da gente brincar, é tempo de brigar pelo reino, é tempo de trabalhar, é tempo de dar o nosso melhor. E não só por causa disso, mas porque Ele nos ama tanto, que Ele merece o nosso melhor. Amém, irmãos? Amém? A gente tem uma série lá também no nosso canal sobre a escatologia que está para acontecer, que eu já ensinei aqui. Nem todos vão subir nesse primeiro arrebatamento. Assista lá, irmãos. Só vai subir aqueles que estão preocupados com a próxima dispensação. Só vai viver a próxima dispensação aqueles que nessa dispensação lutam por essa dispensação. Então eu não luto para ser salvo, eu luto para reinar com Cristo. O reino eu conquisto na força, a salvação Cristo conquistou por mim. Amém, irmãos? Amém? Fique de pé no seu lugar então. Quantos entenderam? Amém? Amém. Glória a Jesus, Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom, meus irmãos. Ele é bom. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Chama o pessoal do louvor aqui.
Mantenha os teus olhos fechados. Agradeça ao Senhor por essa graça maravilhosa. E diz para Ele, fala: Senhor, eu estou pronto. Eu sei que o Senhor um dia colocou a bandeja, pegou a bandeja na mão para me servir, mas eu quero agora pegar essa bandeja para servir o Senhor. Eu não quero ser servo, mas eu quero ser filho que serve. Sabe, queridos, eu tenho meditado muito sobre algo que eu vou falar aqui agora. Mantenha os seus olhos fechados. Você que está em casa, fique ligado. Eu tenho meditado muito sobre o que eu vou falar aqui agora, o que eu tenho falado, já falei aqui na igreja. Deus, pela sua graça, nos ama incondicionalmente. Todos nós somos amados incondicionalmente. Todos nós. Deus não ama um filho mais do que o outro. Não ama. A graça nos alcançou em igualdade. Então todos nós somos amados do Senhor de forma igual. Ele não faz acepção. Mas há filhos, quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou falando. Quem é pai e mãe, tem mais de um filho, já sabe o que eu vou falar aqui. Todos nós somos amados dele. Ele nos ama em igualdade. Mas há filhos que dá mais prazer para o pai do que o outro filho. E isso nós não estamos em igualdade. É aí que entra o nosso melhor. Seja um filho que dá prazer para o pai. Seja um filho que ele pode apresentar você assim: este é o meu filho amado, esta é a minha filha amada em quem eu sinto prazer. Então dar prazer para o pai é uma parte nossa. É um coração grato. É saber tudo aquilo que ele fez por nós. E simplesmente responder a isso. A palavra responder, resposta, vem de responsabilidade. É ter uma responsabilidade com a cruz. Seja um filho que dá prazer em Deus. Seja um filho amado, sim, todos nós somos amados. Mas seja um filho amado, prazeroso. Um filho que dá prazer em Deus. Um filho que Deus sinta prazer em você. Prazer na sua santificação, na sua obediência, na sua fidelidade, no seu temor, na sua entrega, no seu amor compartilhado. Quando você ganha vidas, quando você socorre gente, quando você se compaixona pela vida das pessoas. Em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto nós vamos louvar ao Senhor, para a gente ganhar um pouco de tempo, enquanto a gente vai louvando, você pode trazer o seu dízimo, trazer sua oferta de gratidão. É uma forma de dar prazer a Deus, não que Ele precise do seu dinheiro, mas você vai estar investindo no reino dEle. Quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, você está dizendo para Deus: Deus, não tem problema aqui na minha vida, tudo é do Senhor. Traz o seu dízimo, traga a sua oferta de amor. Aqui não é o seu lugar, um amor assim que o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou, um amor assim que o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus.
altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, o poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia! Ele é bom, Ele morreu por nós. Estamos debaixo dessa graça, amém, amados? Essa é a oportunidade dos humanos, o tempo da graça. É tudo por causa dessa graça. Somos amparados dessa graça, tudo por causa do amor dele. E que todos os dias, querido, você se sinta como um filho. E não apenas como um filho, mas um filho amado dele. Amado dele. Que você possa provar todos os dias e saber que ele é bom. Ele é bom. Não se relacione com ele debaixo da meritocracia, debaixo da lei, debaixo de condenação. Mas se relacione com ele como um filho amado dele, como um filho reconciliado, como um filho redimido, como um filho amado. Amado. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Vai falando para ele que ele é bom. Vai agradecendo a ele aí, querido. Tenha um coração grato. Você teve o privilégio de nascer na dispensação da graça. Está pago, está consumado. Somos filhos amados dele. Filhos amados dele. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, Jesus. Glória, Jesus. Glória, Jesus. Aleluia.